Boa noite. Hoje mais uma edição do Agromundo, TV Web Nossa Voz, com o tema Industrialização e Regularização Fundiária. E hoje estamos, nosso convidado Malaquias José Motim. Boa noite, Malaquias. Boa noite, Elô Gasparim, nosso professor da UFOPA. Boa noite, nossos queridos internautas, que com certeza estão sedentos por muito conhecimento. Mas antes da gente iniciar nossa conversa, vamos assistir a matéria cedida pela empresa TSA. A agricultura familiar gera 1 a cada 4 empregos no Brasil. E um dos setores que vem se expandindo e gerando emprego e renda é a cadeia produtiva da farinha da mandioca, matéria-prima responsável por vários produtos da alimentação do Amazônia. Com essa expansão, o uso de tecnologia é essencial para ajudar o produtor rural na otimização e agilidade no processo de fabricação. Com isso, envolvendo um número maior de mão de obra no plantio, onde exigirá demanda de matéria-prima. Já na mecanização, garante mão de obra especializada. A geração de renda começa na venda da mandioca, através do plantio da agricultura familiar, que ajuda na demanda de matéria-prima. E a inserção de tecnologia agrega valor na padronização do produto final. O investimento inicial em tecnologia é de aproximadamente R$35 mil nos equipamentos, nos mais procurados pelos produtores. E o nosso destino é a comunidade de Bacabal, localizada na região do Lago Grande, em Santarém, Pará. E a comunidade que nos recebe é Bacabal, através da família do seu César. Com a aquisição dos equipamentos feito pelo seu César, a produção dele, que era de 2 sacos de farinha por dia, agora ele terá a capacidade de produzir 28 sacos de 50 quilos, trabalhando 8 horas por dia. Com isso, há necessidade de vincular mais pessoas em todo o processo produtivo de farinha de mandioca. Eu estou aqui com o seu César, da comunidade. Seu César, como é que o senhor se sente vendo a tecnologia implantada na produção da farinha de mandioca? Agora, o ralador, como é que o senhor se sente vendo esse processo de modernização? Muito bem, mano. Sem comparação. Eu garanto que isso daí é uma bênção, abençoado por Deus, porque isso daí não existe coisa melhor. Aí, principalmente o meu lá, mas é difícil. A velocidade agora aumentou? Aumentou. Muito? Muito. Então tá, como é que era feito antes? Olha, eu comecei na base da roda, entendeu? Aí depois eu comprei um motorzinho, mas ainda tá meio devagar. Aí esse daí... Impressionou. Tá aprovado o ralador da TSA. O ralador da TSA. Com a padronização do produto e agregação no valor, o seu César, que vendia a R$200 o saco da farinha de mandioca, agora ele poderá vender a R$250. Bom, eu estou aqui com o Bruno, TSA. Bruno, qual a alegria de poder trazer mais um seminário aqui na comunidade de Bacabal, na região do Lago Grande? Bom, a alegria é muito grande, né, estar com o pessoal aqui, vendo o interesse deles em melhorar o processo deles, né, entendendo que eles precisam dessa inovação, dessa tecnologia dentro do processo de produtividade dele. E eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, Beto, de trazer essa tecnologia, mostrar para eles que a gente pode melhorar, né, a base salarial em cima da agricultura, sem precisar estar tirando as pessoas de dentro das comunidades, né? Então eu acho que está sendo muito importante e vendo que o pessoal está acertando, né? Está vendo que isso é possível, que não está longe deles, né? Isso é importante. Então tá aí, mais uma comunidade recebendo aí um equipamento da empresa TSA, o ralador dessa vez, aqui na região do Lago Grande, da comunidade de Bacabal. Bruno, muito obrigado. Com a coragem do seu César em adquirir os equipamentos e aumentar a sua produção, quem ganha com isso é a comunidade, onde o dinheiro circulará agora em várias famílias. Muito bem, novamente agradecendo as imagens cedidas pela TSA. Malaquias José Motim. A gente tem muitos assuntos importantes quando se fala em cadeia produtiva e industrialização. Uma delas é a importância da regularização fundiária para alavancar o crescimento da produção agrícola em nossa região. O que podemos falar sobre
regularização fundiária aqui em nossa região? Olha, Eloy, a gente tem certeza absoluta que a regularização fundiária, ela é um divisor de águas. A gente tem uma situação onde a gente está sempre no remendo, sempre na situação do contratinho de gaveta, a gente está sempre resolvendo nossas coisas no acordo de bigode, no papelzinho, e sendo que o mundo real ele já exige uma questão de uma confirmação através da documentação, através da matrícula. A matrícula que é o título definitivo, é uma situação que cria um ambiente de profissionalismo, um ambiente diferente, um ambiente de legitimação da sua propriedade. E aí você tem a decisão, você toma a decisão que você quiser, porque você tem a possibilidade de resolver essa situação sua, da sua propriedade. Você pode chegar num banco e fazer um financiamento, você pode usar a sua propriedade para usar a liberdade total do comércio, expandir, onde a gente enxerga o mundo inteiro. No mundo inteiro se faz isso. No mundo inteiro, a preocupação do governo, a preocupação do Estado é legitimar as propriedades. Aí a gente tem esse impasse, que a gente não entende o porquê, de onde nasceu esse problema, essa burocracia desnecessária, esse entrave burocrático que nos deixa num mundo atrasado, nos deixa num mundo aquém da realidade. A gente fica sempre pensando, e a gente não atinge o objetivo. E o principal fator é essa questão da regularização fundiária. Então a gente poderia dizer, Malaquias, que a regularização fundiária ela cria uma confiança para o produtor rural, para o agricultor a investir mais no campo e continuar no campo junto com seus filhos, na continuidade da atividade agrícola? É um fator extremamente importante a questão de você ter a documentação, de você ter a sua propriedade legitimada. Você consegue ter a crença, você consegue profissionalizar o pessoal da sua família, mostrando para o pessoal a prova de que dali ninguém só vai te tirar o dia que você quiser sair. Você está legitimando a sua propriedade, você está trazendo para um ambiente profissional uma coisa que ainda fica no eu acho isso, eu acho aquilo, porque hoje a gente tem influência das ONGs, a gente tem influência de associações que a gente não sabe exatamente de que forma que foram criadas e para que objetivo foram criadas. Então gera uma insegurança tremenda. E aí eu me coloco no lugar de um pai de família que ele tem que motivar os filhos dele a ficarem para evitar até o êxodo rural que aconteceu e continua acontecendo, porque não tem motivação para o pessoal ficar trabalhando na roça, e sendo que na roça é muito sadio, a pessoa tem de tudo, você tem uma ótima alimentação, você tem tudo, você tem bastante regiões que já tem a energia elétrica, e depois os recursos hoje da energia solar, tem muita coisa que pode agregar, que pode segurar o homem no campo, né? E a regularização fundiária, ela viria a fechar com chave de ouro. Então, pelo que a gente entende, essa regularização fundiária, ela pode possibilitar um uso maior de tecnologia, como o caso da mecanização que a gente viu no vídeo, na cadeia produtiva da farinha e da mandioca, entre outras situações, né? Você tem agregação de tecnologia quando você tem a regularização fundiária a seu favor. É exatamente a questão da fixação do homem no campo, a profissionalização, o profissionalismo, a legitimação. Todas as coisas acontecem e o exemplo maravilhoso, essa questão da TSA aqui em Santarém, que está produzindo essas máquinas
que está evoluindo na produção da mandioca, e também tem outras máquinas em outros setores, mas como hoje o assunto é a mandioca, a gente vê que o pessoal se especializou na produção dessas máquinas. E isso traz um conforto, porque você vai ter, imagina que você tem uma família com 4 pessoas e você estava limitado a fazer 2 sacos de farinha por dia. Agora com a mecanização, com a modernização, você está falando em 20 sacos, 25 sacos, com a mesma mão de obra. Então eu imagino que nós vamos estar criando um ambiente, eu imagino não, nos lugares onde estão sendo praticados, nos lugares onde a gente assistiu, a gente sabe que teve sucesso a parte da comercialização das máquinas, a gente vê que o pessoal conseguiu quadruplicar a produção e com o mesmo número de pessoas envolvidas no processo da produção da farinha. A farinha mantém um padrão de qualidade muito bom e a gente vê que com menos pessoas a gente tem aí 4 ou 5 vezes mais a capacidade produtiva dentro da mesma família. Aí haja plantio de mandioca, né? Haja plantio de mandioca. Aí vale lembrar também que a mecanização, ela tanto envolve a produção de farinha, como também envolve a produção da raiz da mandioca. Então a mecanização, ela pode ser tanto no preparo do solo, do cultivo, né, do plantio, dos tratos culturais e também da colheita. Que hoje uma das grandes dificuldades é a colheita da mandioca. Por ela ser uma raiz, muitas vezes ela tem a dificuldade de você arrancar ela do solo. Então tem máquinas já que você faz também o arranquio dessa raiz de mandioca. Então a gente vê que os tratos culturais também eles devem ser levados em consideração. Com certeza, Eloy, com certeza. É uma situação amarrada a outra. O que eu considero importante, Eloy, é assim. Nós estamos vivendo em 2021 e na prática da farinha da mandioca, na prática do plantio da mandioca, na parte tanto dos tratos culturais da mandioca quanto da questão da produção da farinha, a gente vive em 1800. Porque se nós pegarmos de que forma que era feita a farinha na época da escravidão, pelo escravo, a gente vai ver que as técnicas ainda são as mesmas. Então é um choque. E aí a gente fica sem entender, e a gente fica assim, o que levou a ser a última cadeia, essa cadeia da mandioca? Porque os outros cultivos todos se modernizaram. Tu vai ver hoje do alho, do amendoim, de uma série de coisas, a fruticultura. Tá assim, é exponencial o desenvolvimento, a genética, tudo. Apesar de que na mandioca tem uma genética, já tem melhorado, tem melhoramento genético. Mas na questão dos tratos e da questão da produção da farinha, nós estamos há 200 anos atrasados, né? Como nós tivemos já em outro programa a participação, né, de professores aqui da UFOP fazendo melhoramento genético em cultivares resistentes a doenças, né? Então o manejo e os tratos culturais também tendem a elevar a produtividade, né? Um bom manejo do solo, uma análise de solo adequada, analisar a fertilidade, quais são os nutrientes necessários para se colocar na cultura da mandioca, que é diferente da cultura do arroz, do soja, do milho, da melancia, do abacaxi. Então, todas essas técnicas e também a mecanização no cultivo da mandioca, além da mecanização na produção da farinha, são técnicas que devem ser exploradas mais. Ou seja, a tecnificação do agricultor, o embasamento do agricultor nas questões tanto teóricas quanto práticas da cadeia produtiva total da mandioca. Então, isso eu acredito que deve ser melhorado. Então, existem condições de ser melhorado isso também na nossa região. Você falou, é muito interessante a maneira com que você tocou essa situação na região. A gente produz a mandioca, e o que eu considero assim também importante, Eloy, é que o passo a passo para você poder profissionalizar ou modernizar os tratos culturais, para você modernizar a questão da genética, você ter acesso à genética e você modernizar a produção da farinha, esse passo a passo
que é aquilo que mais interessa para o nosso agricultor, esse passo a passo ele vai estar facilitado. Essa comunicação ela vai encontrando um berço, porque nós estamos no berço da mandioca. Então é muito assim, eu acredito que nós vamos ter um boom na questão da mandioca, porque também tem outros derivados. Então, vários tipos de farinha que pode ser vendido fora da região. Porque eu imagino que com o sucesso da comercialização das máquinas da TSA, com o sucesso da UFOPA, da Embrapa, em estar trazendo novas variedades de soja, com o sucesso da questão da análise de solo e dos tratos culturais, a gente vai fazer uma alavancagem fortíssima na produção da mandioca nesses próximos anos, e aí a gente vai ter que correr atrás de novos mercados e novos derivados, entendeu? Então a gente está entendendo a capacidade plena que a gente tem e a vocação que o nosso povo tem na mandioca, que vai ser uma coisa confortável. A gente vai conseguir daqui a alguns anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos, a gente vai estar curtindo, a gente vai estar comemorando o resultado desse trabalho que a gente está fazendo agora, dessa motivação que a gente está trazendo. O pessoal fala, mas não dá, mas é muito difícil, fulano de tal fez e não deu certo. Não. Daqui mais um pouquinho de tempo já está tendo. Para o pessoal que te procurar, no caso da UFOPA, para o pessoal que chegar na TSA e for questionar as dificuldades, está diminuindo a cada dia todas as dificuldades, tanto da produção da mandioca, da raiz, como da produção da farinha. Até porque, Malaquias, são mercados diferentes, né? Mercados consumidores diferentes entre a produção de larga escala e a produção da agricultura familiar. Quando a gente fala em fruticultura, em horticultura, no caso da mandioca também da farinha, são mercados locais, onde o consumo praticamente todo é feito aqui. E muitas vezes falta produto no mercado porque está havendo uma diminuição da área plantada. De 10 anos para cá, diminuiu de 20 mil hectares para 4 mil hectares de mandioca plantada aqui. Então, são mercados diferentes. Então, a gente tem que verificar que a tecnificação do produtor ela vai ajudar a alavancar tanto a produção quanto a produtividade. Sem dúvida, Eloy, sem dúvida nenhuma. O que a gente vai assistir, veja bem um exemplo prático. Você chega aqui no mercado e você compra uma farofa das marcas mais famosas, de meio quilo, a 4, 5, 6 reais, meio quilo. Você vai ter uma farofa que veio do Paraná. Tu vai ter uma farofa que veio de São Paulo. Tu vai ter uma farofa que veio de Minas Gerais. Aonde está a lógica disso aí? Então, é claro, porque você não oferece o produto, alguém vem de fora e oferece. Eu citei o exemplo na nossa reunião lá no Bacabal, que inclusive o Beto Pureza fez um vídeo anterior, na voz vocal foi dele aí, e aí ele coloca várias situações do pessoal acessando essa evolução da mandioca. Aí eu coloco para você o seguinte, em áreas onde o pessoal deu atenção para a técnica, para a tecnologia da produção anteriormente, que nós ficamos para trás, aí que eu vou citar o exemplo de Rondônia, na técnica da produção do tambaqui. Hoje a gente come aqui em Santarém peixe produzido em Ji-Paraná, peixe produzido em Vilhena, peixe produzido em Rolim de Moura, lá em Rondônia. Aí agora você imagina se tem alguma lógica de nós estamos no berço do tambaqui aqui, nós estamos importando peixe de Rondônia. Por que que o nosso produtor aqui não entendeu, não quis evoluir? O pessoal resistiu. Então assim a gente fica numa dúvida cruel, aonde está realmente a culpa? A gente está culpando a política pública? A gente está culpando o apoio às redes, a questão da regularização fundiária? Mas aí a gente tem que entender até que ponto que o nosso produtor quer essa evolução, né? Então a gente também entende, Eloy, de que quando a gente teve a influência das ONGs na nossa rotina, a gente teve a influência das ONGs não só na nossa produção, na nossa produtividade, a gente teve a influência das ONGs nos nossos cérebros. A gente teve a influência das ONGs na nossa motivação. A gente teve a influência da ONG atrapalhando, a gente parou de acreditar de que a gente pode superar os obstáculos e a gente simplesmente se entregou. E estamos aí nesse marasmo hoje, comendo peixe que vem de Rondônia.
E um exemplo claro também é a questão da farinha da tapioca, né? Aqui a região de Santarém, não sei como é que está hoje, mas um tempo atrás ela comprava a fécula do Paraná, justamente para chegar a fécula aqui e só fazer a torrefação dela, né? Fazer ela a virar a farinha de tapioca. Mas a gente até entende por quê? Porque é um trabalho bastante desgastante, né? Ao lado do forno, aquele calor todo, faz com que a pessoa acaba desistindo daquela atividade. Então, eu sempre sou muito favorável à questão da mecanização, porque a mecanização ela vem trazer, como tu falou agora há pouco, o conforto do trabalho que ele está realizando. Ele não fica exposto a atividades insalubres, como o calor, perigoso se queimar, outras situações de ralar a mandioca ou fazer o descasque da mandioca com faca e acabar, né, se acidentando. Então, existem inúmeros benefícios que a mecanização, tanto no sistema de cultivo quanto no sistema de produção da farinha, é benéfico. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cima da conscientização dos produtores. Pode ser individual, pode ser em cooperativa, pode ser em associações, mas que isso se torne um hábito, né? E não uma exceção à regra aí que está hoje, como está acontecendo. Eloy, você falou a questão aí da maneira produtiva, a questão comercial, se for individual, se for cooperativa, se for associação. Eu sou muito adepto à questão da cooperativa, porque quem prejudica muito esse sistema, quem prejudica, além da questão da regularização fundiária, que hoje é um entrave, que a gente já falou várias vezes agora, a gente tem uma situação que leva a entender. Me deu um branco agora aqui, Eloy, me socorre aí do assunto que a gente estava falando. Eu acho que a questão também, você estava falando da industrialização da farinha da mandioca, o que leva ela a ter benefícios, né? A questão da embalagem, sim, a questão da qualidade, a questão sim, da padronização, acho que é isso que a gente... Exato, obrigado. O meu fio da meada que eu perdi aqui foi exatamente na questão da cooperativa. Porque veja bem um detalhe, importante dizer que o nosso atravessador, ele é uma função, é muito importante a função da pessoa que vai lá na roça, pega o produto lá, porque o nosso produtor, às vezes, ele não tem o meio de trazer o produto até o local de venda. Então, o nosso atravessador, só que por vezes o nosso atravessador ele exagera um pouquinho na margem de lucro dele, em detrimento do nosso produtor, que fica com um valor de subsistência. Aí o nosso atravessador vai enriquecendo em uma velocidade bastante alta, e o nosso produtor, onde deveria estar com acesso aos recursos, ele fica prejudicado financeiramente. Então a cooperativa, ela quebraria, entendeu? Essa dependência do atravessador. Mas o atravessador é necessário. Só que assim, no momento que você tiver uma cooperativa, você vai ter um atravessador com os percentuais adequados, ou então sem o atravessador, porque a cooperativa faz essa parte. A cooperativa ela pode trazer o benefício da técnica, ela pode trazer o benefício de extensão rural, porque você vai ter dentro da cooperativa todo o bate-bola, todo o passo a passo, para você ser um ótimo produtor de raiz e um grande produtor de farinha. A cooperativa pode te fornecer isso. Ela te oferece tanto os recursos materiais quanto recursos de tecnologia, de desenvolvimento, das práticas, do treinamento do seu pessoal. Então a cooperativa ela é muito importante na evolução do pequeno produtor. O pequeno produtor, no momento que ele entender como é que funciona uma cooperativa agrícola, ele vai ver que existe um outro mundo. Ele vai entender a distância que nós estamos de uma realidade promissora. A cooperativa, por pior que seja, no caso da administração, por os impasses, todas as coisas que acontecem, que são os 7 pecados capitais, que eles se revelam sempre em todas as organizações, mas com a cooperativa funcionando, Eloy, e nossos queridos internautas, a gente tem a clareza e a certeza de uma evolução diretamente tecnológica e comercial. Até porque, quando se trata de cooperativa, ela tem um CNPJ,
que ela consegue ter acesso ao recurso financeiro, às novas tecnologias, a treinamento e trazer tudo isso em benefício dos produtores rurais. Eloy, exatamente. Então veja só que a gente estava colocando agora no início desse nosso bate-papo maravilhoso aqui, a gente estava colocando sobre a dificuldade que o nosso abençoado INCRA, a gente não entende por que é tão difícil essa questão da regularização. Então, o que acontece? Como na vida a gente aprende as coisas ou por amor ou por dor, então, como nós estamos pagando pela dor, nós estamos aprendendo pela dor, nós também iremos aprender e vamos construir ferramentas que possibilitarão a gente trazer esse novo ambiente para o nosso produtor. O importante é que se produza. O importante é que a gente tente fixar o homem ao campo, que é de lá que é lá que ele fica feliz. É lá que é a realização dele, é a vocação dele. Né? Então, a questão do cooperativismo, a gente entende com bastante tranquilidade todas as vantagens do sistema cooperativo e diretamente a ação do pequeno produtor. E ainda eu te digo mais, Eloy, e nossos queridos internautas, o grande produtor, hoje, se você chegar e ter acesso à informação no grande fazendeiro, com certeza absoluta ele começou como cooperado de alguma cooperativa. Com certeza, se ele ainda não for cooperado, porque às vezes ele já não precisa mais da cooperativa, ele foi cooperado há algum tempo da vida dele, que aí acelerou o progresso dele, quebrou as barreiras e ele passou para um outro nível, mas a base foi a cooperativa. Pode ter certeza disso aí. E questão de cooperativa, a gente tem exemplos aí, Brasil afora, de sucesso. Exemplos de sucesso, cooperativas tanto de grãos, de leite, de fruta. Então, quando a gente vê uma empresa grande de sucesso, muitas vezes, como tu falou, ela tem ajuda ou teve ajuda de uma associação ou de uma cooperativa. Porque muito dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa sozinho, né, Malaquias? Exatamente. Você tendo a união das pessoas, são várias cabeças pensantes, o recurso financeiro ele acaba aumentando, porque cada um dá apenas uma cota para você comprar, por exemplo, uma máquina, para você comprar, de repente, aí as máquinas de fazer a torrefação da farinha, o descasque, enfim, fazer todo o processo de mecanização da farinha da mandioca. Então a gente vê que é necessário a comunicação, é necessária a conversa entre os produtores rurais, em buscar tecnologia, buscar conhecimento e quando quiser montar uma associação ou participar de uma cooperativa, eu acho que é muito salutar fazer esse exercício de procurar buscar informações de como você está ingressando num ambiente onde você tem, com certeza, mais cabeças pensando e o negócio, com certeza, vai se tornar mais rentável. Então, a gente vê que existem muitas alternativas, né? Dentro de mecanização, a regularização fundiária ela é necessária, mas também envolve a questão do querer do próprio produtor agrícola, do próprio agricultor. Então, diante, né, Malaquias, diante de toda essa situação, até eu perguntaria para você, qual é a visão daqui 5, 10 anos que a gente poderia ter uma expectativa, uma perspectiva de agricultura aqui na nossa região dentro de 5 a 10 anos, de médio prazo? Eloy, top, tranquilo, sem problema, eu vejo isso aí com bons olhos. Agora eu quero pontuar uma situação, ainda falando sobre a questão do cooperativismo, sobre a parte comercial. Se você chegar hoje com uma capacidade produtiva de 1.000 sacos mês de farinha, ou então de 10 toneladas pesadas de 500 gramas ou de 1 quilo, na embalagem de venda comercial, se você se apresentar como um produtor rural, lá da comunidade do Bacabal, vamos citar o exemplo de sucesso do seu César, com ele, a força que ele tem, a força que ele terá numa negociação diretamente com empresas de distribuição, não posso citar nome, mas os supermercados, os atacados da cidade, ele sozinho, ele não vai surtir tanto peso, ele não vai ter tanto impacto numa negociação, como se ele chegar
em nome de uma cooperativa, em nome de uma associação de produtores, ele vai ter muito mais atenção do comprador dessa empresa. As credenciais que ele vai apresentar já vai abrir as portas e vai garantir a continuidade. Então, a pessoa que está, o comprador que vai fechar esse negócio com ele, que seja 50 mil, 100 mil, 200 mil, sei lá quanto é que vai ser, mas serão esses valores, ele vai estar muito mais calçado, ele vai estar muito mais robusto para poder chegar e dizer, não, eu preciso de tal valor, porque eu vou te entregar tal quantia durante o ano inteiro. Então aí muda a conversa. Quando você tem um ambiente de repetição, de rotina, porque o dono do supermercado, ele quer todo dia, ele vende todo dia. Então ele não pode ficar limitado à sazonalidade, ele não pode ficar limitado a, de repente, acabou, não tem a descontinuidade do produto. Isso aí para ele prejudica muito. Então ele quer procurar apoio, ele quer procurar um fornecedor que realmente dê estabilidade para ele, né? E é onde que a cooperativa, ou associações, o grupo de produtores se unindo, ele vai conseguir dar essa tranquilidade para o comprador e automaticamente vai conseguir achar o preço de equilíbrio que atenda tanto ele quanto a pessoa que está produzindo lá, e a cadeia se fecha, e a gente vai ter uma rapidez para chegar nesse ponto que você estava tocando, que você tocou. A gente vai conseguir atingir, dentro de 1, 2, 3 anos, eu até torço para mais ainda o sucesso do pessoal da TSA, que eles estão preparados para fazer, para acelerar a capacidade, eles têm uma capacidade produtiva de máquinas, né? Máquinas novas, e aí a gente vai estar localizando em vários locais aí das comunidades, aonde estão esses produtores, aonde o pessoal se dispôs a ter um estoque de raízes para poder botar essas máquinas para funcionar. Eu quero te dizer, Eloy, que se o pessoal nosso quiser e acreditar nesse processo da farinha, eu vou até te dizer o porquê que eu estou tão crente nisso aí. Se o pessoal acreditar nesse processo da mecanização da farinha de mandioca, a gente vai ter um resultado que eu vou chamar um economista muito capacitado para tentar ver as multiplicações de 400, 500, 1000%, 2000% de evolução na produção e principalmente na produtividade. Aí a gente vai ter esse ambiente que a gente espera, que é a fixação do homem no campo e o homem com dinheiro no bolso. Só complementando o que você falou, Malaquias, e falou sabiamente, o produtor rural, né, quando ele tem um produto à venda, e um supermercado, um atacadista que quer comprar, então existe essa questão de uma parceria, uma sintonia, né? Uma sintonia, uma parceria, mas de mão dupla, né? Ou seja, o supermercado, ele só te compra se você garantir que você vai me entregar X quilos por mês. E o produtor também quer essa garantia, porque se ele produzir, o mercado vai comprar esses X quilos por mês. Então os dois trabalham com confiança, com garantias de que um vai atender as suas obrigações. O que tá me trazendo, Eloy, o que está me trazendo para o mundo da exposição, da minha pessoa, do meu nome, o que está me trazendo essa necessidade que o nosso povo, o nosso caboclo, ele hoje, eu sinto, a cada visita que a gente faz, a gente está indo muito em comunidades, a gente sente a questão da desesperança. E a gente tem que quebrar esse paradigma, nós temos que quebrar, nós temos que colocar na ideia do pessoal que as coisas dão certo. Entende? Eu estou indo nas comunidades e a gente toma um choque de humildade. A gente está vendo situações da maneira do pessoal vestir, da maneira do pessoal comer. A gente vê que existem muitas limitações desnecessárias. A gente vê o tanto que poderia estar mais evoluído. Eu imagino o seguinte, se a pessoa está com dificuldade de vestir com qualidade, eu imagino que a hora que ela tiver uma dor de dente, ela também tenha limitação para comprar ou para ir no dentista. Ela também tem limitações para poder curar uma diarreia de uma criança. Então o povo sofre exatamente por essa questão de não ter acesso àquilo que é mais moderno, aquilo que realmente traz a estrutura para a evolução. Então é interessante esse choque cultural, esse momento que a gente está vivendo.
aqui na Amazônia eu não sei, porque eu estou mais com o pessoal do Pará aqui, né? Esse choque cultural, ele é extremamente importante, Eloy, porque nós vamos precisar trazer, nós vamos ter que, de alguma forma, provar para o pessoal que dá para ter esperança e que a coisa funciona. A gente está nessa função. Como eu coloquei no começo dessa minha última explanação aqui, eu coloco que eu estou me expondo. A gente está se expondo, aqui está a nossa Web TV aqui, a gente está com a equipe trabalhando, a gente está preocupado, não é por causa da gente, não. A gente está preocupado em mostrar para o pessoal essa questão de renascer essa esperança. Nós precisamos, de toda forma, fazer com que o nosso povo acredite realmente que as coisas dão certo. O homem é capacitado. Nós precisamos entender que o homem ele é capaz, que essas dificuldades, essas barreiras que foram impostas com o passar dos anos, que as ONGs machucaram o nosso cérebro, agora a gente está conseguindo ter uma nova luz. A gente, então, através da mandioca, que é uma coisa rotineira, que é uma coisa que não assusta, talvez a gente esteja aí o nosso gancho, Eloy, para a gente conseguir provar para o pessoal que basta um pouquinho de ajuste, um pouquinho de crença e um pouquinho mais de orientação no trabalho, que a gente vai conseguir trabalhar muito menos, produzir muito mais e meter uma coisa chamada autoconfiança e autoestima e dinheiro no bolso desse povo. Nós vamos conseguir ver a sociedade usufruindo diretamente o benefício da tecnologia. Falei bonito, né? Só complementando, não precisa inventar nada, Malaquias. Tudo já existe. É apenas aplicar o conhecimento, aplicar a tecnologia, aplicar as técnicas de cultivo. Então não precisamos inventar mais nada. É só aplicar. Aplicar, exatamente. Bom, gostaria de perguntar para você se tem mais alguma informação importante e as... Eu quero, Eloy, em nome da Web TV Nossa Voz, novamente cumprimentar nossos internautas e parabenizar o Bruno, parabenizar o Sardinha, parabenizar o pessoal que esteve conosco lá na comunidade do Bacabal, sábado passado. Eu assim, fui muito feliz, a gente teve a oportunidade de sentir realmente o contato, a gente sentiu realmente as dificuldades e localizamos as oportunidades. Então, assim, Eloy, eu estou muito agradecido pelo seu convite e eu quero conclamar aí para a gente poder realmente comemorar essa virada que está acontecendo conosco, essa oportunidade que nós estamos tendo e a oportunidade que a gente está também passando para o pessoal que acreditar que a tecnologia nos salvará. Vamos acreditar e vamos buscar. Muito obrigado, gente. Obrigado, Eloy. Agradecendo, então, a sua presença, Malaquias, aí, pelas sábias palavras, a experiência ela é muito importante. E terminamos hoje o nosso programa e até o nosso programa Agromundo pela Web TV Nossa Voz. Até lá. A agricultura familiar gera 1 a cada 4 empregos no Brasil. E um dos setores que vem se expandindo e gerando emprego e renda é a cadeia produtiva da farinha da mandioca, matéria-prima responsável por vários produtos da alimentação do Amazônida. Com essa expansão, o uso de tecnologia é essencial para ajudar o produtor rural na otimização e agilidade no processo de fabricação. Com isso, envolvendo um número maior de mão de obra no plantio, onde exigirá demanda de matéria-prima. Já na mecanização, garante mão de obra especializada. A geração de renda começa na venda da mandioca, através do plantio da agricultura familiar, que ajuda na demanda de matéria-prima. E a inserção de tecnologia agrega valor na padronização do produto final. O investimento inicial em tecnologia é de aproximadamente R$35 mil nos equipamentos, nos mais procurados pelos produtores. E o nosso destino é a comunidade de Bacabal, localizada na região do Lago Grande, em Santarém, Pará. E a comunidade que nos recebe é Bacabal, através da família do seu César. Com a aquisição dos equipamentos feito pelo seu César, a produção dele, que era de 2 sacos de farinha por dia, agora ele terá a capacidade de produzir 28 sacos de 50 quilos, trabalhando 8 horas por dia. Com isso, há necessidade de vincular mais pessoas em todo o processo produtivo de farinha de mandioca.
Eu estou aqui com o seu César, da comunidade. Seu César, como é que o senhor se sente vendo a tecnologia implantada na produção da farinha de mandioca? Agora, o ralador, como é que o senhor se sente vendo esse processo de modernização? Muito bem, sem comparação. Eu garanto que isso daí é uma bênção, abençoado por Deus, porque isso daí não existe coisa melhor. Aí, principalmente o meu lá, mas é difícil. A velocidade agora aumentou? Aumentou. Muito? Muito. Então tá, como é que era feito antes? Olha, eu comecei na base da roda, entendeu? Aí depois eu comprei o motorzinho, mas ainda tá meio devagar. Aí esse daí... Impressionou. Tá aprovado o ralador da TSA. O ralador da TSA. Com a padronização do produto e agregação no valor, o seu César, que vendia a R$200 o saco da farinha de mandioca, agora ele poderá vender a R$250. Bom, eu estou aqui com o Bruno, TSA. Bruno, qual a alegria de poder trazer mais um seminário aqui na comunidade de Bacabal, na região do Lago Grande? Bom, a alegria é muito grande, né? Estar com o pessoal aqui, vendo o interesse deles em melhorar o processo deles, né? Entendendo que eles precisam dessa inovação, dessa tecnologia dentro do processo de produtividade dele. E eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, Beto, de trazer essa tecnologia, mostrar para eles que a gente pode melhorar, né, a base salarial em cima da agricultura, sem precisar estar tirando as pessoas de dentro das comunidades, né? Então eu acho que está sendo muito importante e vendo que o pessoal está aceitando, né? Está vendo que isso é possível, que não está longe deles, né? Isso é importante. Então tá aí, mais uma comunidade recebendo aí um equipamento da empresa TSA, o ralador dessa vez, aqui na região do Lago Grande, na comunidade de Bacabal. Bruno, muito obrigado. Com a coragem do seu César em adquirir os equipamentos e aumentar a sua produção, quem ganha com isso é a comunidade, onde o dinheiro circulará agora em várias famílias. Muito mais que um fruto, sou sabor.